Muito antes das imagens populares de anjos com asas douradas e demônios com chifres e tridentes, essas entidades já habitavam o imaginário espiritual de civilizações antigas. As religiões abraâmicas, especialmente o cristianismo e o islamismo, herdaram e adaptaram arquétipos muito mais antigos, moldando os anjos como servos celestiais e os demônios como representantes do mal absoluto. Mas a história é muito mais profunda e, como quase tudo que envolve o oculto, foi escondida, distorcida ou esquecida com o tempo. Para entendermos verdadeiramente a origem dos anjos e demônios, é preciso remontar às civilizações antigas, da Mesopotâmia ao Egito, da Pérsia à Grécia. Nessas tradições, encontramos entidades intermediárias entre os deuses e os humanos, seres que serviam como mensageiros, guardiões ou, por vezes, causadores de desequilíbrio. No panteão mesopotâmico, por exemplo, os Utuku e Shedu eram espíritos que podiam ser tanto benéficos quanto maléficos, dependendo do contexto. O mesmo ocorre com os djinns árabes, que não são essencialmente malignos, mas sim entidades espirituais dotadas de livre-arbítrio. No Egito, a deusa Ma'at, símbolo da ordem cósmica, era constantemente ameaçada por forças de caos, como o deus Apep. Já os gregos possuíam as daimons, não os demônios do inferno, mas espíritos intermediários que podiam inspirar ou corromper. Sócrates, por exemplo, dizia ser guiado por um daimon interior, sua consciência espiritual. Com o tempo, esse termo foi demonizado pela tradição cristã, que confundiu daimon com demon, transformando esses seres em agentes infernais. Mas é no judaísmo esotérico, especialmente na literatura apocalíptica e na Cabala, que começamos a ver o surgimento de uma teologia mais estruturada sobre anjos e demônios. No livro de Enoque, texto apócrifo rejeitado pela maioria das tradições cristãs, mas amplamente aceito por escolas esotéricas, temos o relato dos vigilantes, anjos enviados por Deus para guiar a humanidade, mas que se rebelaram ao se apaixonar pelas filhas dos homens. Eles ensinaram à humanidade a magia, a astrologia, a metalurgia e outros saberes proibidos. Por isso, foram considerados anjos caídos, banidos do céu e condenados a vagar pela terra. É a partir daí que nasce a figura de Lúcifer como portador da luz que caiu, ou talvez tenha descido, para trazer o conhecimento aos homens. Essa narrativa ecoa um mito ainda mais antigo, o de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade. O fogo, nesse caso, é o símbolo do conhecimento, da centelha divina, e aqueles que o trazem são sempre punidos. Curiosamente, tanto Prometeu quanto Lúcifer são figuras que desafiam uma autoridade celestial para beneficiar os humanos, e isso nos faz pensar: seriam os anjos caídos vilões ou libertadores? Na Cabala, os anjos são representações da Sefirot, os aspectos divinos do Criador manifestados na árvore da vida. Cada anjo é uma emanação, uma força sagrada associada a uma virtude ou atributo, sabedoria, misericórdia, justiça, beleza, entre outros. Já os demônios, segundo a Cabala mais profunda e esotérica, habitam a árvore da morte, conhecida como Qilifot, o lado sombrio da criação, formado por conchas vazias, distorções do divino, alimentadas pelo ego, pelo desejo e pela desconexão com a fonte. No zoroastrismo, religião persa milenar, temos outra peça-chave nessa compreensão. O mundo é retratado como um campo de batalha entre a força da luz, Ahura Mazda, e a força das trevas, Angra Mainyu. O ser humano está no centro desse conflito, e suas escolhas definem o equilíbrio entre essas potências. Essa dualidade influenciou diretamente o judaísmo pós-exílio babilônico e, posteriormente, o cristianismo. Com o tempo, no entanto, essas forças foram moralizadas. O que antes era compreendido como energia, princípio ou arquétipo, passou a ser rotulado como bom ou mal. A Igreja institucionalizou essa visão, criando uma teologia em que os anjos obedecem a Deus e servem à ordem celestial, enquanto os demônios são os rebeldes que ameaçam a salvação das almas. No entanto, os textos mais antigos e os estudos ocultistas ensinam que essa visão é simplista e incompleta. Do ponto de vista hermético,
Os anjos e os demônios são como polos opostos de uma mesma energia. Um não existe sem o outro. Eles representam as forças de expansão e contração, construção e destruição, luz e sombra, ambos necessários para que o universo se manifeste em equilíbrio. É exatamente por isso que as escolas iniciáticas, como a Rosa Cruz, a maçonaria esotérica e a Golden Dawn, estudam profundamente essas entidades, não para temê-las ou adorá-las, mas para compreendê-las. É também por isso que muitas dessas ordens ensinam que a verdadeira batalha entre anjos e demônios não ocorre no céu ou no inferno, mas dentro de cada ser humano. O anjo representa nosso impulso de ascensão, de conexão com o divino, com a ordem, com o amor universal. O demônio simboliza nossos impulsos primitivos, nossos medos, traumas, desejos reprimidos. Negá-los é fortalecê-los. Enfrentá-los é se libertar. Assim, quando olhamos para a origem dos anjos e demônios com os olhos do ocultismo, percebemos que essas entidades são muito mais do que personagens sobrenaturais. São reflexos de nós mesmos, chaves simbólicas que nos ajudam a compreender a estrutura invisível do universo e o nosso papel dentro dele. Imagine por um instante que os anjos não são seres de carne e osso, nem tampouco entidades aladas pairando sobre nuvens. Em vez disso, pense neles como camadas sutis da sua própria consciência, vibrações elevadas da psique que se manifestam como intuições, inspirações ou estados de clareza interior. Essa é a visão que muitas tradições ocultistas e místicas adotam. Os anjos não estão lá fora, mas dentro de nós, esperando ser despertos e reconhecidos. Na tradição esotérica, especialmente dentro do hermetismo e da cabala, os anjos são representações de leis cósmicas, arquétipos vivos que expressam princípios espirituais fundamentais. Cada anjo não é apenas uma pessoa celestial, mas sim uma força da criação que atua no mundo e na alma humana, de forma ordenada, harmônica e inteligente. Eles são aspectos da mente divina, e quando acessamos essas esferas, entramos em contato com dimensões superiores da nossa própria existência. A árvore da vida, estrutura central da cabala, é formada por 10 sefiró, ou esferas de emanação divina, e em cada uma delas atua um arcanjo específico, representando o aspecto espiritual daquela região do ser. Vejamos alguns exemplos poderosos. Miguel, é o arcanjo da Gevura, a força da justiça e da disciplina. Ele simboliza a vontade pura, a espada do discernimento que separa a ilusão da verdade. Quando acessamos a energia de Miguel, despertamos nossa coragem interior, nosso poder de dizer não ao que nos limita. Gabriel, o mensageiro da revelação, atua na Iesod, o fundamento. Ele é associado à água, aos sonhos e à intuição. É Gabriel quem anuncia as verdades ocultas, que nos mostra o que está por vir, não através da razão, mas do sentir profundo. É ele quem fala no silêncio, quem nos guia por meio da sensibilidade e da conexão interior. Rafael, o curador, reside em Tiferé, o centro da árvore. Ele representa a beleza, o equilíbrio e a cura espiritual. Sua energia é solar, luminosa, restauradora. Quando Rafael se manifesta em nós, sentimos alívio, clareza e regeneração. Ele é o aspecto do anjo que nos ajuda a transmutar a dor em sabedoria. Uriel, ligado à sabedoria e ao fogo divino, é o guardião da consciência superior. Ele traz o conhecimento oculto, a luz que dissipa as trevas da ignorância. Não é à toa que seu nome significa fogo de Deus. Sua presença é sentida quando temos uma súbita compreensão, uma epifania, um despertar súbito. Esses arcanjos, segundo a tradição esotérica, não apenas existem como entidades espirituais, mas podem ser invocados e integrados à vida do praticante. Não como uma simples oração externa, mas como um trabalho interno de afinação energética. A evocação angélica é, na verdade, uma invocação. Você chama para si aquela qualidade espiritual, aquele estado de ser. Ao invocar Miguel, você não está apenas pedindo proteção, você está se tornando proteção. Ao chamar Gabriel, está abrindo espaço para escutar o seu próprio inconsciente. As escolas ocultistas, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn,
utilizavam complexos rituais para trabalhar com as inteligências angélicas. Um dos mais famosos é o ritual menor do pentagrama, no qual o mago traça símbolos no ar e evoca os 4 arcanjos cardeais, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Mas, na verdade, o ritual não serve para chamar seres externos, serve para alinhar o campo energético do praticante com as forças universais da ordem, do equilíbrio, da proteção e da inspiração. É por isso que, nas tradições iniciáticas, trabalhar com os anjos é muito mais do que rezar ou pedir favores. É um processo de autoconhecimento profundo. Os anjos, vistos como forças da consciência, nos mostram o caminho para níveis mais elevados do ser. Eles não nos salvam. Eles nos lembram do que realmente somos. Em psicologia transpessoal, essa abordagem angélica se aproxima da ideia de self superior. Muitos psicólogos e terapeutas espirituais entendem que estados de paz, de alegria sem causa, de profunda compreensão ou perdão, são manifestações dessa parte superior da mente, que Carl Jung chamava de arquétipo do si mesmo. Jung, inclusive, considerava que os anjos representavam aquilo que a alma busca se tornar, uma versão íntegra, unificada e conectada à totalidade. No cristianismo místico, os anjos são chamados de espíritos ministradores, mas os místicos dizem que eles ministram principalmente dentro de nós. Teresa de Ávila, por exemplo, falava de um castelo interior, onde diferentes presenças espirituais atuavam nos níveis mais profundos da alma. Já no sufismo, escola mística do Islã, os anjos são percebidos como sopros divinos. Cada nome de Deus, e são 99 nomes sagrados, traz consigo um anjo ou vibração particular. Invocar um nome divino é alinhar-se com a frequência espiritual correspondente. A prática sufi não separa essas energias da consciência humana. Ao contrário, ela ensina que tudo está dentro do coração desperto. Essa visão transforma completamente a forma como nos relacionamos com os anjos. Em vez de vê-los como criaturas distantes que nos observam do alto, passamos a enxergá-los como estados de ser, faculdades espirituais que todos nós possuímos em potencial. Em outras palavras, você é o templo onde os anjos residem. Mas há um detalhe fundamental que os mestres sempre enfatizaram. Essas forças só podem agir se forem acolhidas com consciência. A intuição só fala quando silenciamos o ruído. A sabedoria só se manifesta quando o ego se rende. A cura só acontece quando o coração se abre. Os anjos, portanto, são como instrumentos. Precisam de uma alma desperta para que possam vibrar. E assim o trabalho espiritual com os anjos torna-se uma jornada de refinamento interior. Um caminho para despertar a consciência superior, curar as feridas internas e lembrar que somos, em nossa essência, centelhas do divino. Os anjos não vêm para substituir nossa responsabilidade. Vêm para espelhar aquilo que já está em nós, mas que ainda precisa ser ativado. Eles são, enfim, os guardiões da ponte entre o humano e o sagrado. E essa ponte se constrói, de dentro para fora. Durante séculos, os demônios foram retratados como entidades exteriores, seres monstruosos, com formas horrendas, que habitavam abismos e infernos distantes, sempre prontos a atormentar as almas humanas. Mas o ocultismo, a psicologia profunda e as tradições espirituais mais antigas apontam para uma verdade muito mais inquietante. Os verdadeiros demônios vivem dentro de nós. Essa ideia não é nova. Ela aparece de forma simbólica nas mitologias antigas, nos textos gnósticos, nos grimórios mágicos e, mais recentemente, na psicologia junguiana. Os demônios, no sentido mais profundo, são as forças ocultas do inconsciente, fragmentos reprimidos da nossa psique, desejos negados, traumas não curados, instintos não integrados. E quanto mais os negamos, mais poderosos eles se tornam. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. E aquilo que você não traz à consciência se manifestará na sua vida como destino. Esse é o verdadeiro mistério dos demônios. Eles não estão atrás de você, estão dentro de você, agindo pelas sombras, influenciando decisões, sabotando relacionamentos, alimentando vícios, medo, culpa, raiva. No mundo ocultista, essa visão ganha contornos simbólicos e ritualísticos.
especialmente nos textos da Goetia, um grimório do século XVII, que descreve 72 demônios supostamente invocados pelo rei Salomão. Mas o que muitos não compreendem é que esses demônios não são apenas entidades sobrenaturais externas. Cada um deles representa uma faceta da experiência humana. Por exemplo, Asmodeus, conhecido como o demônio da luxúria, representa a energia sexual descontrolada, mas também o potencial criativo mal canalizado. Beelzebu, o senhor das moscas, encarna o ego inflado, a arrogância espiritual, o orgulho que corrompe. Baal, o primeiro espírito da Goetia, é o mestre da invisibilidade, símbolo daqueles aspectos de nós mesmos que evitamos ver. Essas figuras são arquétipos. Elas existem sim em planos sutis, como formas pensamento poderosas alimentadas há milênios, mas a sua principal morada é o psicológico. O mago ou iniciado que estuda e trabalha com esses seres não o faz por fascínio mórbido, mas porque entende que cada demônio contém um poder oculto, um aspecto da alma que precisa ser compreendido e redirecionado. Nas escolas iniciáticas, como a Golden Dawn e a Ordem Martinista, o trabalho com a sombra é uma etapa fundamental da jornada espiritual. O aspirante é incentivado a enfrentar os seus próprios Qliphoth, termo cabalístico que designa as cascas vazias da árvore da morte, ou seja, os aspectos distorcidos do ser que se formam quando a energia divina é mal utilizada. Essas cascas são justamente os aspectos não redimidos da alma, o orgulho que mascara a dor, o vício que esconde a carência, a raiva que protege o medo. Negar essas forças é perigoso, pois elas não desaparecem, apenas se tornam mais espertas, operando nas profundezas da personalidade, disfarçadas de virtudes ou projeções. Por isso, o verdadeiro exorcismo não é contra uma criatura exterior, mas contra a ignorância e a autoilusão. É o processo de olhar para dentro com coragem, reconhecer a escuridão interna e transmutá-la em luz. Esse processo foi descrito por Jung como a integração da sombra e por mestres hermetistas como a obra negra da alquimia, o nigredo, a etapa onde o iniciado confronta a morte simbólica do ego. Ao contrário da moral religiosa que vê o demônio como inimigo absoluto, a visão esotérica entende que essas forças existem por uma razão. Elas são espelhos quebrados do divino, algo que um dia foi luz, mas que se fragmentou. Ao restaurar essa imagem, ao trazer consciência ao inconsciente, o praticante encontra poder e liberdade, e o que antes era um monstro torna-se um guardião. Esse entendimento aparece também nos textos gnósticos. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "Se trazei para fora o que está em vós, o que está em vós vos salvará. Se não trazei para fora o que está em vós, o que está em vós vos destruirá." Assim, os demônios interiores são portais. Eles nos testam, nos confrontam, nos forçam a crescer. Eles nos mostram com brutal honestidade onde ainda somos frágeis, onde ainda há medo, carência, ilusão. E só quando temos a coragem de olhar para esses lugares escuros, podemos realmente despertar. No sufismo, essa batalha interna é chamada de Jihad al-Nafs, a guerra contra o ego inferior. Não se trata de violência externa, mas da disciplina interna de confrontar os desejos desequilibrados, os pensamentos sabotadores, as paixões que nos afastam da unidade com o divino. Já no xamanismo, encontramos outra abordagem fascinante. Os espíritos das sombras são integrados por meio de rituais, dança, música e visões. O xamã não foge da escuridão. Ele entra nela, aprende com ela e retorna transformado. É o arquétipo do herói que desce ao submundo, enfrenta os monstros e retorna com a sabedoria. Em resumo, os demônios, quando vistos sob a ótica oculta, deixam de ser vilões externos e passam a ser mensageiros disfarçados, catalisadores de transformação. Eles nos ensinam com dureza o que ainda precisamos iluminar em nós mesmos. Cada vício, cada compulsão, cada sabotador interno é um demônio implorando por consciência, e ignorá-los é permitir que continuem agindo nas sombras. O verdadeiro mago, portanto, não os teme. Ele os encara, ele os compreende, ele os transforma, porque sabe que, no fim das contas,
Não há demônio maior do que a ignorância de si mesmo, e não há luz mais poderosa do que aquela que nasce da escuridão superada. E se eu te dissesse que o céu e o inferno não são lugares geográficos, mas estados da sua alma, que anjos e demônios não estão apenas ao redor de nós, mas dentro de nós, pulsando, sussurrando, desafiando e guiando cada escolha, pensamento e emoção. Nas tradições místicas mais antigas, o ser humano é visto como um microcosmo do universo, um reflexo da totalidade. Assim como o universo é habitado por forças luminosas e sombrias, o ser humano também carrega dentro de si as mesmas forças arquetípicas. O anjo e o demônio, portanto, não são apenas símbolos externos, são expressões internas da batalha constante entre o eu superior e o ego inferior. O gnosticismo, um conjunto de ensinamentos espirituais que floresceu nos primeiros séculos da era cristã, ensinava que dentro de cada ser humano há uma centelha divina adormecida, um fragmento de Deus aprisionado no mundo da matéria. Mas, ao mesmo tempo, essa centelha está envolta por camadas de ignorância, desejo, ilusão, os verdadeiros demônios interiores. Nessa perspectiva, os anjos são manifestações da luz original, da alma desperta, que tenta emergir, nos inspirando à sabedoria, à compaixão, ao amor e à liberdade. Já os demônios são as forças psíquicas que nos mantêm presos às ilusões do mundo material. Medo, orgulho, inveja, ambição, ressentimento. Eles não precisam nos possuir, porque já nos influenciam sutilmente a cada escolha baseada em negação de quem realmente somos. A tradição da Cabala também reconhece essa dualidade interna. A árvore da vida representa o caminho da ascensão espiritual. Cada sefirá uma etapa da alma que se aproxima de Deus. Mas ao lado dela existe a árvore da morte, ou Clifot, o reflexo sombrio, o reverso das virtudes, onde habitam os resíduos psíquicos da criação. E o mais importante, essas duas árvores crescem no mesmo jardim, dentro de você. A alma humana, então, torna-se um campo de batalha simbólico entre essas duas forças. O anjo nos puxa para o alto, o demônio para baixo. O anjo é o sussurro da consciência, o chamado à verdade interior. O demônio é o ruído do ego, o desejo de manter-se na zona de conforto, no conhecido, no previsível. Mas diferente do que a religião dogmática ensina, essa batalha não é para eliminar o demônio, mas para compreendê-lo, iluminá-lo e integrá-lo. O ocultismo, o gnosticismo, o sufismo e até mesmo a psicologia transpessoal afirmam que a sombra só perde seu poder quando é reconhecida. É como diz uma antiga máxima hermética: aquele que não conhece sua sombra será por ela devorado. Aquele que a abraça se tornará inteiro. Dentro da alma humana, o anjo e o demônio têm papéis complementares. O anjo mostra o caminho, mas o demônio é o guardião da porta. Ele representa o obstáculo que precisa ser superado para que o verdadeiro eu desperte. E por isso, muitas tradições antigas o chamavam de o adversário, não porque quer destruir você, mas porque testa sua força e maturidade espiritual. Essa ideia aparece nos mitos e nas histórias de todos os tempos. Veja o exemplo de Jó, no Antigo Testamento. Deus permite que Satanás o teste, não por crueldade, mas para que Jó descubra a profundidade da sua fé. Ou o próprio Jesus no deserto, enfrentando as tentações do diabo. A narrativa é simbólica. O mestre, antes de ensinar ao mundo, precisa vencer os próprios demônios interiores. No sufismo, essa batalha é chamada de a grande jihad, não a guerra externa, mas a luta interna contra o ego inferior, chamado de nafs. O sufismo ensina que dentro de cada ser existe um angelical e um bestial, e que a alma precisa escolher a cada instante com qual dessas vozes vai se identificar. Mas, mais do que escolher, é preciso transmutar. O ego não deve ser exterminado, mas educado, refinado, canalizado, como o ferro bruto que vira a espada sagrada. A alquimia espiritual fala disso com outros termos. O processo de transformação da alma envolve 3 etapas: nigredo, a escuridão inicial, o contato com a sombra; albedo, o despertar da consciência, a luz interior; e rubedo, a união dos opostos,
o nascimento do ser completo. Nessa jornada, os demônios são os elementos brutos a serem purificados, e os anjos, os princípios divinos que orientam a transmutação. Já na psicologia de Carl Jung, os demônios são a sombra, tudo aquilo que o ego reprime, mas que continua existindo nos porões do inconsciente. E os anjos, por sua vez, são os arquétipos do self, o centro organizador da psique, que conduz o indivíduo à individuação, ou seja, à integração total de si mesmo. Jung não negava os demônios, ele os ouvia. Não os combatia com cruzes, mas com atenção e coragem, porque sabia que aquilo que você rejeita se torna o seu destino, e aquilo que você acolhe se transforma em sabedoria. É por isso que, em rituais iniciáticos, os anjos são invocados não como salvadores, mas como espelhos do eu superior, e os demônios evocados não como inimigos, mas como protetores de portais internos. Ambos têm uma missão, ambos são professores. O anjo aponta o céu, mas é o demônio quem te empurra, te força a levantar, a agir, a mudar. Sem a sombra não há evolução, sem o caos não há ordem verdadeira. A alma humana, portanto, é um santuário sagrado, onde essas forças dialogam, lutam, se equilibram. E a consciência desperta é aquela que reconhece que a luz precisa da escuridão para brilhar, que o anjo precisa do desafio do demônio para crescer, que Deus habita tanto no fogo quanto na brisa leve, e que a redenção não vem da fuga, mas da integração do todo. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano olhou para o céu e viu luzes que se moviam, estrelas que cintilavam e vozes que pareciam vir do além. Olhou também para a terra, para o fogo e os sonhos, e percebeu que existiam forças invisíveis que moldavam a realidade. Assim nasceu a magia, não como feitiçaria barata, mas como uma ciência sagrada, uma ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o homem e o divino, entre o anjo e o demônio. Na visão ocultista, a magia não é um ato de controlar espíritos, mas de alinhamento vibracional. Cada ritual, cada símbolo, cada invocação é um instrumento para elevar ou redirecionar a consciência. Quando se invoca um anjo ou um demônio, o que se busca não é trazer uma criatura para o mundo físico, mas despertar uma frequência psíquica correspondente dentro de si. Magia verdadeira é a arte de operar mudanças na consciência e, portanto, na realidade, por meio da vontade focada, do conhecimento profundo e da harmonia com as leis ocultas do universo. E nesse contexto, tanto anjos quanto demônios são compreendidos como forças ativas que podem ser despertadas, estudadas, integradas. Nas ordens iniciáticas como a Golden Dawn, a Ordem dos Rosacruzes e até mesmo a OTO, existe um ensinamento muito claro. Para lidar com essas forças, o mago deve conhecer a si mesmo. Isso porque, ao invocar qualquer entidade, o que se manifesta é, antes de tudo, o reflexo da consciência do próprio praticante. Um coração impuro invoca entidades distorcidas, mesmo quando pensa estar chamando seres de luz. Um mago equilibrado pode convocar até o mais terrível dos demônios, e não ser destruído por ele, mas transformado. É aqui que entra o círculo mágico, um dos símbolos mais mal compreendidos da magia ocidental. Ele não é uma barreira de proteção contra criaturas exteriores, mas um espaço psíquico de ordem, um campo de pureza e foco onde o praticante pode operar em harmonia com as leis superiores. Quando o mago traça o círculo, ele está delimitando o espaço sagrado de sua consciência, como quem diz: aqui reina a vontade consciente. Aqui a sombra será ouvida, mas não dominará. Durante os rituais de invocação, o mago recita nomes sagrados, usa símbolos ancestrais, estabelece correspondências astrológicas e direciona sua intenção com precisão. Tudo isso é necessário porque o mundo espiritual responde à linguagem vibracional. O nome de um anjo, como Micael, Rafael ou Gabriel, não é apenas um som, mas uma fórmula, uma chave que ativa uma inteligência arquetípica específica. O mesmo vale para os demônios da Goetia. Cada nome, cada selo, representa uma energia bruta que pode ser canalizada, mas que exige discernimento e preparo. Ao contrário da visão religiosa que condena toda e qualquer aproximação com demônios, a tradição mágica
vê essas entidades como forças que podem ser estudadas, compreendidas e até mesmo redimidas. O grimório medieval conhecido como Lemegeton, que inclui a famosa Ars Goetia, descreve 72 demônios supostamente subordinados ao rei Salomão. Não porque ele os escravizou com violência, mas porque ele conhecia seus nomes, seus símbolos e sua natureza. Salomão, segundo o mito, não era apenas um rei, era um iniciado, um mago. E o segredo do seu poder não era dominar demônios, mas dominar a si mesmo, com sabedoria e neutralidade. E aqui está o ponto mais delicado. A diferença entre invocar um anjo e um demônio não está apenas no nome usado, mas na intenção oculta por trás do ato. Anjos se manifestam quando o buscador está sintonizado com a verdade, com o amor, com a humildade. Demônios respondem a impulsos de desejo, controle, medo, mas também a necessidades profundas de confrontar a sombra, curar feridas, obter conhecimento reprimido. Ambos podem ser úteis ou perigosos, dependendo do grau de consciência envolvido. Um ritual mágico bem executado é, em essência, um diálogo com o universo simbólico da alma. Ao invocar Miguel, o praticante desperta sua coragem. Ao invocar Asmodeus, confronta sua luxúria. Cada entidade representa uma parte do mapa interior que precisa ser compreendida, confrontada e, acima de tudo, integrada. A tradição alquímica fala disso com clareza. Solve et coagula, dissolver e recompor. O mago dissolve os limites do ego, entra em contato com as forças primordiais e depois recompõe a sua consciência num novo patamar. O anjo ajuda a ascender, o demônio força a descida, e ambos, juntos, realizam o ciclo da verdadeira transmutação espiritual. Nas palavras de Aleister Crowley, ocultista polêmico, mas profundamente conhecedor das artes mágicas, o demônio é apenas um deus em exílio. Ou seja, o que foi banido da luz não deixou de ser sagrado, apenas foi esquecido, marginalizado, ocultado. Ao reintegrar essa energia de forma consciente, o mago não apenas vence o mal, mas o redime, e com isso, redime a si mesmo. Isso, é claro, exige preparação. Por isso, toda verdadeira prática mágica inclui purificação interior, estudo profundo, ética, silêncio e autoconhecimento. Sem isso, o risco não é invocar um espírito externo, é ser devorado pelo próprio ego inflado que se acha pronto para lidar com forças que ainda não compreende. Por fim, a magia não é sobre poder, é sobre equilíbrio. Não é sobre manipular os céus ou os infernos, mas sobre alinhar-se ao fluxo do universo e reconhecer que dentro de você existe tanto o trono quanto o abismo, o anjo e o demônio, a luz e a sombra, e que só quem caminha entre os dois com sabedoria encontra o verdadeiro portal da transformação. Vivemos em uma era em que os mitos antigos são revistos sob a lente da psicologia e da ciência da mente. E à medida que nos afastamos das leituras literais e dogmáticas, começamos a redescobrir algo extraordinário. Anjos e demônios continuam vivos, mas não nas nuvens ou no subsolo, e sim dentro da psique humana. A psicologia moderna, especialmente na linha de Carl Jung, não nega a existência dessas figuras espirituais, mas as reconceitualiza. Para Jung, as figuras dos anjos representam arquétipos do self, o núcleo divino da consciência, enquanto os demônios são projeções da sombra, tudo aquilo que o ego rejeita, esconde ou não compreende. Assim, os céus e infernos descritos nas religiões são paisagens internas, que se manifestam de forma simbólica nos sonhos, impulsos, emoções e comportamentos humanos. Jung escreveu: o encontro com o self é, ao mesmo tempo, o encontro com a sombra, pois só podemos atingir a totalidade enfrentando aquilo que mais tememos em nós. Essa é a chave para entender por que os mitos sobre anjos e demônios continuam tão potentes. Eles são expressões atemporais de conflitos internos que todos vivemos. Quando sentimos um chamado para fazer o bem, para agir com compaixão ou superar um vício, estamos ouvindo a voz do anjo. Quando cedemos à raiva, ao medo, à inveja, à culpa ou ao desejo descontrolado, é o demônio quem sussurra.
Mas esses termos não devem ser entendidos como bem absoluto contra o mal absoluto. Essa visão dualista é própria de religiões dogmáticas, mas não da psicologia profunda. Para os estudiosos da alma, o que chamamos de demônio é, muitas vezes, uma emoção reprimida, uma necessidade não reconhecida, um trauma não curado. E, nesse sentido, confrontar o demônio é um ato de cura. É por isso que tantos terapeutas e analistas trabalham com símbolos oníricos. Nos sonhos, os anjos aparecem como guias, figuras protetoras, vozes que conduzem o sonhador à paz interior. Já os demônios surgem como pesadelos, perseguições, criaturas distorcidas, mas ambos estão ali com um propósito: comunicar algo que a consciência, em estado desperto, não consegue ou não quer ver. A terapia junguiana, por exemplo, trabalha com a técnica da imaginação ativa, na qual o paciente dialoga com essas figuras internas. Um demônio que aparece num sonho pode ser convidado para conversar, e, surpreendentemente, ele revela dores, ressentimentos e memórias esquecidas. Muitas vezes, ele não quer destruir nada, ele só quer ser ouvido. Ele representa uma parte da psique que foi exilada. Do ponto de vista moderno, a repressão emocional é uma das formas mais perigosas de cultivo de demônios internos. Aquilo que a criança não pôde expressar, seja raiva, dor, medo ou desejo, torna-se uma sombra, uma entidade psicológica que continua a agir no adulto sem que ele perceba. Quando essa energia reprimida não é reconhecida, ela se manifesta em comportamentos autodestrutivos, vícios, relacionamentos tóxicos, crises existenciais. Por outro lado, o anjo interior também pode ser ignorado. É aquela voz que nos chama para a mudança, que nos inspira a criar, perdoar, crescer, mas que muitas vezes é abafada pelo barulho da rotina, pela voz do medo, pela crítica interna. Ignorar esse anjo pode levar à estagnação, à apatia, à desconexão da alma com seu propósito mais elevado. No campo da neurociência moderna, há também ecos curiosos dessa dinâmica interna. O cérebro humano é dividido entre o sistema límbico, instintivo, emocional, reativo, e o córtex pré-frontal, associado à razão, à empatia e à tomada de decisões conscientes. Alguns estudiosos comparam esses sistemas ao cérebro angelical e ao cérebro demoníaco, não como julgamento moral, mas como padrões de resposta psíquica. O sistema límbico quer prazer imediato, defesa, sobrevivência. O pré-frontal busca sentido, planejamento, harmonia. Assim, mesmo na estrutura física do cérebro, vemos um reflexo do mito ancestral, a tensão entre a luz e a sombra, entre o instinto bruto e a consciência elevada. A integração desses aspectos é o verdadeiro desafio espiritual da vida moderna. Em vez de exorcizar os demônios, precisamos conversar com eles, entender de onde vêm, o que querem nos dizer. Em vez de endeusar os anjos como figuras inalcançáveis, precisamos nos tornar como eles, assumir a responsabilidade de sermos canais da luz, mesmo em meio ao caos. O escritor e psicanalista James Hillman propôs a ideia de psicologia arquetípica, onde cada emoção, impulso e imagem interior é respeitada como um ser simbólico, com voz própria. Nesse sentido, ele não via os demônios como erros a serem corrigidos, mas como potências psíquicas que precisam ser canalizadas com sabedoria. Ele dizia: o que chamamos de patologia é muitas vezes uma alma tentando nascer. Essa ideia ecoa nas tradições xamânicas, que veem as doenças espirituais como desequilíbrios entre forças internas. Um xamã, ao entrar em transe, conversa com os espíritos do paciente, muitos deles parecidos com demônios, para restaurar o equilíbrio. E muitas vezes, o processo de cura envolve justamente reconhecer que aquele demônio era uma parte esquecida da própria alma. No mundo moderno, esse trabalho pode ser feito por meio da psicoterapia, da arte, da meditação, do autoconhecimento profundo. Cada caminho que leva ao interior nos aproxima desse céu invisível, onde os anjos e demônios da psique habitam. Portanto, ao olhar para dentro com coragem e compaixão, descobrimos que esses seres simbólicos sempre estiveram ali, não como monstros ou santos, mas como partes essenciais do que somos.
e que a verdadeira iluminação não é viver apenas com os anjos nem vencer os demônios, mas aceitar que ambos existem e que juntos nos tornam inteiros. Desde os tempos antigos, o ser humano buscou separar o bem do mal, o céu do inferno, o anjo do demônio. Mas os grandes mestres espirituais, os ocultistas, os alquimistas e os místicos perceberam algo que a maioria das tradições religiosas preferiu esconder. A verdade não está na separação, mas na integração. Luz e trevas são inseparáveis. E o caminho espiritual mais profundo não é aquele que nega a escuridão, mas o que a abraça, sem se perder nela. Esse é o cerne do chamado caminho do meio, ensinado por escolas como o hermetismo, o taoísmo, a cabala e o budismo esotérico. O equilíbrio oculto não é um lugar neutro ou apático, mas um estado de profunda consciência, onde o praticante compreende que a realidade é dual e, ao mesmo tempo, transcende essa dualidade. A alquimia espiritual representa isso de forma magnífica. Para o alquimista, o ouro não é obtido ao rejeitar o chumbo, mas ao transmutá-lo, e esse processo exige que o praticante enfrente suas trevas, suas contradições, seus medos, suas sombras, para então alcançar a união dos opostos, o chamado rubedo, ou rubor alquímico, que simboliza o nascimento do ser iluminado, aquele que uniu o céu e o inferno dentro de si. Esse processo é descrito em diversas tradições. No taoísmo, por exemplo, o símbolo do yin-yang mostra claramente esse princípio. A luz contém um ponto de escuridão, e a escuridão contém uma semente de luz. Elas giram, se completam, se equilibram. Tentar viver só no yang, a luz, a ação, o masculino, o racional, leva ao desequilíbrio. Negar o yin, a sombra, a introspecção, o feminino, o inconsciente, é negar metade da existência. A harmonia só acontece quando reconhecemos que somos ambos. Já na cabala, a árvore da vida se equilibra entre as colunas da misericórdia e da severidade. A primeira é luz, expansão, compaixão. A segunda é escuridão, restrição, justiça. No centro está o caminho do equilíbrio, chamado Tiferet, onde habita a beleza, a harmonia entre forças opostas. É nesse ponto que o anjo e o demônio se conciliam dentro da alma humana. O místico cristão Jacob Boehme, do século XVII, escreveu que, sem a oposição, nada poderia ser revelado. Ele via o mal não como um acidente, mas como parte do tecido da criação, um elemento necessário para que o bem pudesse se expressar. A luz só é compreendida na presença da sombra. A paz só tem valor após a guerra interior. A ascensão só é possível depois da queda simbólica. E é isso que torna o caminho esotérico tão diferente da religião dogmática. Enquanto o dogma exige separação, isso é divino, aquilo é satânico. O esoterismo exige integração. Ele diz: você é luz e trevas. Conheça ambas. Só assim se tornará inteiro. Muitas tradições falam disso em termos míticos. O mito de Lúcifer, por exemplo, não é apenas a queda de um anjo rebelde. É o símbolo da descida da alma à matéria. Lúcifer é a luz que caiu, mas que ainda contém brilho. Ele representa a possibilidade da redenção da sombra, não por submissão, mas por compreensão. É por isso que o nome Lúcifer significa portador da luz, um paradoxo que revela uma verdade profunda. Até a sombra carrega a luz não realizada. O psicólogo Carl Jung também compreendia essa dinâmica. Ele dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a totalidade. E a totalidade só é alcançada quando nos tornamos conscientes da sombra e da luz dentro de nós. A verdadeira santidade, para Jung, não está em parecer bom, mas em ser inteiro. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Essa é a essência do equilíbrio oculto. Não se trata de flertar com o mal ou de se esconder na luz. Trata-se de viver com os olhos abertos, com o coração desperto, sabendo que toda força tem sua contraparte. O desejo tem seu limite, o amor tem sua dor, a criação tem sua destruição. E tudo isso existe dentro de nós, esperando ser reconhecido. O mago, o iniciado, o buscador verdadeiro, sabe que a sombra contém segredos, que os demônios não são apenas inimigos,
mas mensageiros do inconsciente, que os anjos não são apenas protetores, mas desafios de pureza, coragem e entrega. Ele caminha entre os dois mundos, não para ser meio luz e meio trevas, mas para se tornar algo maior, um ser que carrega ambos os aspectos, mas que é governado pela consciência. Esse equilíbrio, no fim, não é apenas um conceito espiritual, é um caminho prático. Ele nos ajuda a lidar com nossos conflitos, nossos relacionamentos, nossos desafios internos. Saber que temos uma voz de luz e uma voz da sombra nos permite escolher com mais consciência. Não somos reféns dos impulsos. Também não precisamos fingir pureza absoluta. Podemos observar, aceitar, escolher, e isso é liberdade. A verdadeira sabedoria, como dizia Hermes Trismegisto, é compreender os extremos e dominá-los. Tudo o que está acima é como o que está abaixo. Tudo o que está dentro é como o que está fora. Portanto, o equilíbrio oculto não é uma linha tênue entre dois mundos. É a união consciente de tudo que somos. É o reconhecimento de que dentro de nós existe tanto o altar quanto o abismo, tanto a oração quanto o grito, tanto o perdão quanto a fúria. E só quando acolhemos essa totalidade, podemos despertar para a nossa verdadeira essência, um ser espiritual completo, forjado na luz e temperado na sombra. Ao longo da história, grandes mestres espirituais, alquimistas, místicos e ocultistas repetiram uma mesma verdade com palavras diferentes. O ser humano é o campo de batalha entre anjos e demônios, mas também é a chave que pode reconciliá-los. Essa é a grande revelação esotérica que tantas tradições ocultaram, não por malícia, mas porque nem todos estavam prontos para compreendê-la. Não somos apenas espectadores passivos do conflito cósmico entre o bem e o mal. Somos o próprio palco, o tabuleiro sobre o qual essas forças jogam, e ao mesmo tempo os jogadores. E mais ainda, somos aqueles que podem transcender o jogo e reconhecer que, por trás de toda a dualidade, existe uma unidade maior aguardando despertar. O ser humano carrega em si o reflexo do universo, luz e sombra, espírito e matéria, céu e terra, divindade e animalidade. Quando ignoramos essa natureza dual, caímos na armadilha da ilusão. Nos tornamos vítimas das forças que fingimos não carregar. Os demônios que não reconhecemos nos dominam. Os anjos que não ouvimos se silenciam. Perdemos o equilíbrio e com ele o caminho. Mas quando olhamos para dentro com coragem, percebemos que não há nenhum anjo ou demônio fora de nós que seja mais poderoso do que as forças que já operam dentro de nossa psique. E que todas essas forças, quando vistas com lucidez, revelam um propósito maior, o de nos conduzir à transformação total do ser. Essa batalha interior, tantas vezes simbolizada em lendas, escrituras e mitos, não é uma guerra para destruir um lado, mas para unificá-los em consciência. O herói solar que desce ao submundo para enfrentar seus monstros é a imagem do ser humano que decide parar de fugir de si mesmo, que encara suas sombras, conversa com seus demônios internos, honra sua dor, purifica seu passado e emerge transformado, não como um santo, mas como um ser desperto. E isso, na linguagem dos antigos, é o nascimento do verdadeiro ser humano, não um autômato moral, preso a regras externas e crenças dogmáticas, mas um ser integral, aquele que conhece a si mesmo, que domina as forças que o movem, que sabe ouvir o anjo e compreender o demônio, e que transforma tudo isso em sabedoria, compaixão e presença. O Evangelho de Tomé, ocultado por séculos, traz uma frase reveladora dita por Jesus: quando fizerdes o 2-1, e o interior como o exterior, e o alto como o baixo, então entrareis no reino. Essa não é uma promessa celestial, é uma instrução alquímica. Quando unimos os opostos, o humano e o divino, o racional e o intuitivo, a dor e a cura, quando cessamos a divisão interna e passamos a integrar os extremos, então despertamos. Então tocamos o sagrado que sempre esteve ali, oculto sob as camadas de medo, culpa e ignorância. E esse despertar não é apenas uma experiência mística, ele se manifesta no dia a dia, nas escolhas que fazemos com consciência, na forma como tratamos os outros, na maneira como enfrentamos desafios, sem negar nossa vulnerabilidade. Cada vez que respondemos à raiva com sabedoria, ao medo com presença,
ao ódio com discernimento, estamos fazendo magia verdadeira. Estamos nos tornando alquimistas da alma. Na visão cabalística, o ser humano é o único ser que pode descer até o fundo da escuridão e, ainda assim, trazer de lá faíscas de luz. Isso porque carregamos dentro de nós o sopro divino, a centelha do infinito, e ela não se apaga mesmo quando nos perdemos. Ela nos guia, como um anjo silencioso, esperando o momento em que escolheremos voltar a olhar para dentro. O ocultismo sempre entendeu isso. Os rituais, os selos, os grimórios, as invocações não são mágicas externas. São instrumentos simbólicos de um processo interior profundo. Quando se invoca um anjo, está se despertando um aspecto superior do próprio ser. Quando se evoca um demônio, está se enfrentando um aspecto reprimido que precisa ser purificado. Tudo é interno, tudo é psicológico e espiritual ao mesmo tempo. A magia real acontece quando reconhecemos que nós somos o templo e o sacrifício, o sacerdote e o altar, o céu e o inferno, tudo ao mesmo tempo. E nesse reconhecimento, deixamos de ser marionetes das forças inconscientes e nos tornamos criadores conscientes da própria existência. Essa é a síntese final. O ser humano é, ao mesmo tempo, campo de batalha, onde se travam as guerras internas entre os impulsos mais baixos e as aspirações mais elevadas. Espelho do cosmos, refletindo em si mesmo a complexidade da criação. Portal entre mundos capaz de unir o divino e o terreno, o material e o espiritual, e, acima de tudo, agente de transmutação, aquele que pode transformar escuridão em luz, ignorância em sabedoria, dor em compaixão. Ao fim desta jornada de compreensão, voltamos ao ponto de partida com olhos diferentes. Agora sabemos, anjos e demônios não são apenas forças lá fora, são partes de nós clamando por consciência, por equilíbrio, por união, e aquele que aprende a ouvir ambos com discernimento, a integrar os dois com humildade e a agir com coração desperto, torna-se aquilo que os antigos chamavam de o Filho da Luz.